agradecer, então, aos 4 debatedores hoje e também agradecer especialmente ao Fernando Ullmann. Eu vou iniciar pelo Luiz Costa, né, nosso companheiro. Então, Luiz, muito obrigado pela tua participação. Esse momento, para mim, é um momento muito especial, porque o próprio título, né, a solidariedade como um ato político, ele dá para a gente uma responsabilidade muito grande de estar diante da unidade científica, e estar com a presença, né, nesse momento, das pessoas da Maré, dos meus amigos de Peru. Então, é uma responsabilidade grande. E também, assim, essa coisa de estar conversando com pessoas ligadas ao movimento do Terra, né, que está dando a gente um exemplo muito bonito, né, de autonomia, né, de segurança alimentar. Eu acho que as pessoas que trabalham aí, que cultivam a terra na Fiocruz, que é a terra pia, uma horta que faz a gente aprender a comer, aprender a manejar a terra. Então, eu estou representando uma quantidade de pessoas muito grande. No Maré, mas também da Rocinha, Helena, aqui no Complexo do Alemão, onde eu no momento moro também. Então, assim, falar de rede de solidariedade, né, nesse momento de solidariedade como uma política, se colocar na frente de vocês, né, dos nossos ancestrais, com muita responsabilidade, com muito cuidado, e principalmente com muito cuidado de se livrar da vaidade tola que não leva a nada, né? A gente tem muito trabalho para fazer. Ontem, o meu primeiro aluno especial, Pedro Souza, que é o filho da Alusca, fez aniversário, a razão, inclusive, de eu estar aqui com vocês, porque pela minha vida, no que se refere a pensar a diferença. Ele é meu mestre, não sou eu que sou o professor dele, eu sou apenas uma pessoa que interage com esse espírito de luz. Eu me sinto muito mais um instrumento da Luna aí, que está mostrando para mim que o mundo tem jeito, está me deixando cada vez mais esperançoso, né? Essa pandemia faz com que está me fazendo um ser humano melhor. Eu me livrei no início de 3 meses, coisa que me perseguia há muito tempo, que era a crise de ansiedade, né? Uma epidemia que está acontecendo meio que silenciosa, eu acho que agora está se dando conta. Então, nesse momento, eu também estou fazendo parte desse grupo de terapeutas da Maré, que cuida, né, de pessoas que estão vivendo isso, e não tem tanto recurso como nós, assim, para saber resolver essa coisa, né? Eu acho que a solidariedade é a cura, né? A solidariedade é o resgate da nossa humanidade, a solidariedade é a revolução que a gente tem que fazer no planeta Terra. A gente não pode estar vendo o planeta Terra apenas como um espaço de consumo. A gente é parte da Terra, a gente é parte de uma humanidade plural, e isso é uma responsabilidade para todos nós que se põem no mundo como terapeutas, setores, né? Mas, assim, eu estou muito feliz porque não estou sozinho, né? Eu estou muito feliz porque eu tenho muitos mestres, e estou muito feliz porque onde eu estou, a solidariedade não é uma invenção, né? A solidariedade é algo concreto aqui, tanto aqui quanto na Maré. Então, para mim é uma honra estar com vocês. Eu não sei bem, eu estou participando desse movimento de live, de conversa, de internet, tem pouco tempo, mas eu acho que vou fazer o possível assim para que aprender muito com vocês e dar assim o meu melhor. Uma honra. Eu vou chamar o José Valdir. Bom dia a todas e todos. Eu sou filho de camponês, sou um camponês de origem imigrante, no sul do Brasil. Desde muito jovem,
eu acabei fazendo a opção de vida da luta social. Tive a oportunidade de militar no movimento sindical, no início da construção da CUT, no departamento rural da CUT, que era um braço do campo. Atuei na igreja no período das comunidades eclesiais de base, atuei no PT e depois, em seguida, fiz a opção de militar no MST. Então, eu sou daqueles que considero que, num determinado período, a gente era 4 em 1. Ao mesmo tempo que atuava nas trincheiras da igreja progressista, que tinha compromisso com as causas populares, atuava no movimento sindical combativo, que tinha esse objetivo de organizar os trabalhadores para fazer a luta de classe, atuei num partido que tinha um projeto de transformação e tive a oportunidade e fiz a opção de priorizar minha militância no MST. Estou no movimento desde 95, ou seja, lá vão ser um bom tempo. Atuei no início no Rio Grande do Sul, depois numa missão, esse espírito missionário herdado pelo MST, que vem uma herança da igreja, da fonte que a gente bebeu para nos construir. Implementamos esse espírito missionário e eu fui deslocado para o Mato Grosso, onde fiquei um tempo contribuindo na construção do movimento daquele estado. E depois fui transferido para Goiás, onde estou até hoje, no estado, cumprindo tarefas estadual e nacional. E atualmente atuo no MST e na Via Campesina, que são a articulação dos vários movimentos do campo. Nesse período também percorri pela academia, fiz graduação e pós-graduação. Eu sou mestre em geografia. Não é a minha prioridade, não atuo como professor, mas contribuo esporadicamente em algumas atividades. Enfim, essa combinação da academia, da militância, da prática e da teoria prática, essa combinação que o movimento sempre defendeu. Nessa caminhada, fui arranjando muitos enroscos e problemas com o Estado burguês. Devo ter respondido mais de 20 processos, alguns ainda em andamento. Atualmente estou condenado, vivi uma prisão de muito tempo, ultimamente, no período do golpe, em 2016. Fomos a primeira vítima do golpe, primeiro caso nosso de tentativa de prisão, de tentativa de criminalização por organização criminosa do movimento. Eu, atualmente estou em liberdade condicional, mas estou já sentenciado, condenado em recurso, torcendo aí para que a gente consiga reverter essa situação nas instâncias superiores. Essa situação toda de perseguição, de liberdade cerceada ou limitada, né, que vivenciando hoje, me fez ter que mudar de atuação na luta social, né, no movimento, e por uma questão de definição coletiva e por também uma vontade e um desejo pessoal. Atualmente eu vivo em um assentamento próximo de Goiânia, assentamento chamado Canudos, em homenagem à histórica luta do povo do Canudos, na Bahia. Há mais de 100 anos, nós homenageamos aqui um assentamento por conta que nós começamos a luta justamente em 97, quando fazia 100 anos do massacre de Canudos. Nós ocupamos um grande latifúndio, e que hoje é um assentamento, e fizemos essa homenagem aos heróicos lutadores que existiram, que deram um belo exemplo de luta de classe. Então, hoje eu vivo num assentamento, numa pequena área, onde sou guardião de um pequeno pedaço, e onde eu estou desenvolvendo um projeto, em parceria com outras pessoas, de produção de alimento saudável. Então, estamos fazendo uma experiência muito bacana de agroecologia e já tem alguns resultados importantes, mesmo sendo um projeto muito de início, mas
apontando os caminhos. Sobre a temática, eu queria apenas abordar algumas coisas, mas esse tema da questão da solidariedade, é importante a gente frisar e destacar de que o ser humano, por natureza, é um ser solidário. O ser humano, ele se move pela indignação, pela injustiça, né? E pela solidariedade. Então, a solidariedade faz parte da nossa natureza, não é algo externo, está em nós. E no mundo camponês, a solidariedade ainda, eu acho, imagino, corro o risco de fazer uma afirmação não correta, mas pelo que eu conheço do mundo camponês, a solidariedade faz parte do seu cotidiano, sua vida. Eu lembro do tempo que vivi no campo, junto com meus pais, no Rio Grande do Sul, e lembro dos inúmeros gestos de solidariedade que se praticavam. E atualmente, né, morando no assentamento, eu vejo isso todos os dias. Aqui nós tivemos vários casos de pessoas que foram, inclusive, afetadas pelo corona, por conta de que muita gente aqui trabalha em frigoríficos próximos, então veio de fora. Foi muito, muito bonito ver a comunidade cuidar das pessoas que tiveram problema. Teve gestos, assim, podia relatar N casos, muito bonito, de solidariedade que foram praticados. Então, o mundo camponês é uma prática muito bonita, esse valor da solidariedade. Agora, é importante a gente destacar também de que o sistema ele é bruto. O sistema, o capitalismo, em especial essa fase neoliberal, ele tenta arrancar a todo momento essa ideia da solidariedade. A solidariedade é uma coisa que eles sabem que o sistema sabe que o dia que nós perdermos esse valor da solidariedade, aí a sociedade vira um salva-se quem puder, e aí é a desgraça total, e o capital deita e rola, faz o que quer. Então, acho que é importante a gente ter isso claro, que por mais que o sistema queira, o ser humano resiste e insiste em vivenciar a solidariedade. É claro que nós precisamos dar um componente político nesse processo. Essa é a nossa tarefa de quem almeja, né, fazer a superação. Aproveito também para dizer que no período que eu passei 7 meses no Presídio de Segurança Máxima em Goiânia, 2016, o que me salvou foi a solidariedade. Durante o período e pós. E todo o problema que eu tive nesse percurso de depressão e outros problemas que tive e ainda tenho, a solidariedade para mim foi assim algo fundamental para poder passar por esse momento, superar e seguir em frente. Mas eu quero falar do MST e a solidariedade. O MST, em grande parte, ele vive e sobrevive, vive e se fortalece cotidianamente, em especial por conta da solidariedade. A solidariedade sempre foi um valor muito presente no nosso cotidiano. Nós vivemos da solidariedade. Se não fosse a solidariedade, nós teríamos sido já destruídos. As tentativas foram imensas de tentar nos destruir. E sempre quando nós sofremos maiores ofensivas, não nos faltou a solidariedade de classe. E o movimento também sempre, desde o princípio, adotou isso como prática. Então, a solidariedade para nós é um valor e uma ação política cotidiana. Está aí para quem quiser pesquisar, estudar, dialogar sobre essa temática. E termino com a questão da solidariedade, das ações do MST nesse período de pandemia. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sei como é que nós vamos sair dessa, mas eu tenho certeza que nós entramos muito bem nesse contexto, nesse processo da crise da pandemia. E logo em março, quando os primeiros casos ocorreram e as autoridades responsáveis alertaram para a gravidade, dessa crise epidêmica e das consequências que ela poderiam ter, o movimento, muito rapidamente, leu e entendeu o momento e tirou algumas deliberações que foram muito importantes e que estão sendo muito importantes
até esse momento. Entre elas foi nos cuidar e cuidar um dos outros. Nós fizemos uma leitura, né, já pela análise que nós temos da natureza desse governo plantão, de que nós não poderíamos esperar desse governo ações para nos cuidar. Então, pessoal, o entendimento foi, teremos nós que nos cuidar e cuidar um dos outros. Por isso, todos os militantes, companheiros, companheiras que têm tarefas no movimento, cada um procure um lugar seguro. Quem tem esses assentamentos, vai para os assentamentos. Quem não tem assentamento, procure uma família, uma cooperativa, um grupo, um local, aonde possa ser acolhido e busque cuidar-se. Cuidar e cuidar dos seus. E, ao mesmo tempo, produzir alimento saudável. Foi nos dado uma tarefa coletiva para, em nossas áreas, desenvolvermos experiências. Alguns lugares fortalecer as experiências que já existiam e outras eram criar novas experiências de produção de alimento. Porque a leitura que se fazia que seria um período longo, né, e que nós precisaríamos estar preparados para isso. Então, produzir alimentos e alimentos saudáveis para nos alimentar, porque o alimento é fundamental para fortalecer a nossa imunidade, né? E, ao mesmo tempo, produzir alimento para doarmos a quem precisa. Foi dada essa tarefa, né, para todos nós, fomos convocados a cumprir essa missão. E, ao mesmo tempo, estudar, né? Cada um de nós foi procurar um curso, o movimento desenvolveu um conjunto de uma plataforma e uma experiência nova, né, de cursos online, né? Está sendo muito bacana como experiência. Todos nós fomos convocados a participar de um espaço de formação. Então, e a outra tarefa é fazer agitação política, né, usando os instrumentos possíveis de fazer, evitando aglomerações, né, fazendo ações simbólicas, etc., e usando as redes sociais. Então, o movimento tomou essa deliberação logo no início, em março, e isso passou a ser a nosso grande orientador, né, de ações de lá para frente. Nesse período, né, penso que, enquanto grupo social, enquanto movimento social organizado, como força social organizada do Brasil, eu acho que poucos fizeram o que o MST fez de solidariedade nesse período. São toneladas e toneladas de alimentos que foram distribuídos pelo Brasil afora. Não tem dia de março para cá que não tem um ato de solidariedade sendo feito em algum lugar desse Brasil. Eu mesmo tive a alegria daqui de casa de sair alguns pés de alface, alguns molhos de couve, algumas carretinhas de abóbora e outros alimentos que foram, né, doados. Inclusive, amanhã, por sinal, amanhã estarão vindo buscar aqui uma carga de alimentos que será distribuído nas periferias de Goiânia. Então, esse foi o jeito que nós encontramos para contribuir e retribuir. Então, termino aqui dizendo que eu acho que nós vamos sair mais fortalecidos desse processo de como entramos. E haveremos de seguir dando a nossa contribuição na luta de classe e na construção de uma sociedade com novas práticas. Nós precisamos mudar, rever e pensar as práticas. E eu penso que tem um monte de gente aqui de olho nisso e nós podemos avançar essa grande construção de uma sociedade com outras bases de vivência e convivência e de prática. Muito obrigado. Então, nesse momento, eu vou chamar a Bianca. Meu nome é Bianca Fernandes. Eu trabalho com pesquisa clínica no INE, né, no setor onde está o Instituto Nacional de Infectologia, onde está essas aventuras recorrentes da pandemia, da questão do Covid-19, e que falar de solidariedade é que ela também teve presente na minha vida, constante no meu caminho, desde a minha adolescência, né, que eu venho aprendendo bastante em ser solidária. E quando eu parto para me trabalhar dentro da Fiocruz, eu tendo a ser mais solidária, né? E principalmente por eu trabalhar com as minhas questões de temáticas da comunidade trans, que são uma comunidade tão necessitada de solidariedade, né? Que vive nesse mundo injusto,
de injusto, onde o governo tira nossos direitos, nos cala, nos silenciam. E eu ouvia da Daniela um comentário que a solidariedade é um movimento ético-político em direção à vida. E eu trabalhando na pesquisa clínica, recrutando, né, essa comunidade, essa população, eu descobri que eu poderia ser muito mais solidário que ter ganho, do que eu ganhar a solidariedade. Então é um imenso prazer eu estar aqui com vocês, agradecer também o convite, né, de falar o quanto isso é importante de essa pessoa trans que precisa tanto de solidariedade estar aqui com vocês, que é de uma gratuidade, né, essa responsabilidade do Estado na construção de uma sociedade mais de si para a justiça solidária, e trabalhar com essas meninas, elas me deixou mais humana, me deixou mais necessitada de escuta, de fala, de atendimento. E a pesquisa clínica é um trabalho de um grau bem avançado, né? Onde eu escutava das próprias meninas, onde elas não têm muito em recorrer nessa questão de solidariedade, e que a atenção da pesquisa é uma atenção mais voltada, com mais escuta, com mais demandas específicas. Eu estou um pouco emocionada com a fala do Valdir, né? Dessas questões deles falar sobre o lado depressivo, e que a grande maioria das pessoas que eu trabalho, que é a comunidade trans, elas estão nesses casos desse quadro de depressão, e isso tem me prejudicado também bastante, porque eu também sou uma pessoa que necessito dessa escuta, né? E o quadro do INE tem me ajudado também bastante devido às questões de psicologia, da questão social. Nós vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo, e quando não parte dessa questão solidária, né, dessa exclusão social, que parte muitas vezes de uma instituição pública, de uma falta de cuidado, do governo, né, do abandono governamental. E eu vejo que são coisas muito sérias, e eu acho importante eu estar levando essa fala adiante para essas pessoas que estejam presentes, né? Isso não deixa de ser um trabalho de humanização, de cuidado, e um trabalho de solidariedade. Eu queria finalizar a minha fala que a gente seja mais solidários, não só com o próximo, né? Nós tenha mais atenções para as demandas mais específicas, para essas pessoas mais necessitadas de amparo, né? Que vivem nesse mundo de injustiça, como o Luiz comentou. Eu estou um pouco emocionadíssima, amando estar aqui com vocês, ganhando esse conhecimento. E eu queria levar um pouco disso, dessas questões da minha comunidade, da minha população, para pessoas que têm totalmente desconhecimento dentro dessas questões, por eu ser a primeira pessoa que está dentro desse fórum, né? Quero agradecer novamente a todos vocês o carinho e a grandeza de eu estar aqui junto com vocês. Fernando, tudo bem? Obrigado pela tua presença. Quando eu olhei o título da live e desse encontro já de início, ele me chamou a atenção. Ele me chamou a atenção porque ele fala não só da solidariedade como ato político, mas fala da construção das redes, né, que envolve essa solidariedade. E os três abordaram situações de vida, abordaram questões práticas, questões do cotidiano, de grupos vulnerabilizados, né, de grupos que, muitas vezes, ou na maior parte dos casos, necessitam desse olhar mais cuidadoso, desse olhar mais atento, que é o deficiente, que é o grupo LGBTQIA+, também o camponês, e na minha tese de doutorado eu trabalhei com o nordestino, que aqui em Rio Verde, ele é um migrante do trabalho, né? Ele é um trabalhador periferizado, segregado, e que nesse estudo nós vimos que a formação da rede dele vai ser de suma importância, vai ser de extrema importância para a manutenção da vida, para a manutenção do seu dia a dia, do seu trabalho, e ele tem essa rede não só na família, que muitas vezes um irmão o traz,
um pai que veio antes, um tio, um primo, mas ele tem também, sobretudo, essa rede nos amigos, que se tornam a sua própria família. Então, a solidariedade, para mim, e ficou bem claro na fala de todos vocês, e ficou claro também no trabalho que nós desenvolvemos aqui em Rio Verde, ela está intimamente ligada, está intimamente vinculada com essa construção de redes, que é um pouco do que nós fazemos aqui, quando nós juntamos o grupo da Fiocruz, quando a Bianca diz, né, que é a primeira vez que ela tem a oportunidade de participar e de fazer as suas colocações aqui para o grupo e de estar escutando o grupo. Então, essa união é o que traz esse fortalecimento em meio à pandemia, que todos vocês citaram, e também em meio a esse modelo ultra neoliberal vigente hoje, né, na federação, e que ocasionou tantas mortes, e que as suas políticas ineficazes, ou políticas que não foram feitas, né, como deveriam, ocasionaram tantas mortes, ocasionaram tanta depressão, e ocasiona também ainda a continuidade na perseguição dos grupos. Mas, mais pontualmente, aproveitar o espaço, né, para fazer algumas provocações e algumas reflexões. O Luiz, todas as falas do Luiz, do Valdir e da Bianca, elas se complementam, elas se correlacionam, mas o Luiz, ele vem bem direto na questão do pensar a diferença, né? E aí, Luiz, eu estava tentando apanhar aqui os livros, mas eu me lembrei muito das palestras também que eu assisti, do Frei Beto, né, e justamente vai nessa linha, numa linha espiritualista, numa linha de uma teologia mais progressista, né, de uma teologia feita para um mundo esperançoso, como você coloca. Então, esse outro lado da pandemia, ele vai ter que ser curado efetivamente pela solidariedade. E aí o Luiz coloca que essa solidariedade, ela não é só a cura, como ela também vai ser a revolução, né, que tem que ser feita junto dessa humanidade que é plural. Então, nós temos uma humanidade vasta, solidária, diversificada, diferente, mas que sobretudo, e principalmente a brasileira, uma humanidade, uma população solidária. Agora, muito me passa na minha cabeça, né, e aí faço a contraposição a algumas sociedades mais individualistas, né, e eu acredito que, querendo ou não, as dificuldades que fazem desse povo brasileiro também um ser solidário, né? O atravessar dificuldades que gera essa população que nós temos, que hoje vem sendo segmentada. Nós passamos por um momento onde tentam nos dividir, onde tentam nos separar, e isso é politicamente e humanamente também, ou seja, o governo tem como questão principal o sectarismo, e o sectarismo ele é reacionário, e, portanto, ele gera esse atrito entre pessoas, entre famílias, entre grupos, na medida em que nós não conseguimos conversar sobre temas tão importantes. E nessa divisão social, né, não de classes, mas de pensamentos políticos, né, e de intelectos, enfim, e de construções de vida, essa solidariedade, sem dúvida, ela vai ser o que a gente tem de mais concreto na vida. Então, me parece que ela é muito arraigada, ela é muito enraizada, porque nós temos necessidade
desse afeto, nós temos necessidade dessa ajuda, e todos aqui, com certeza, em algum momento da vida, já necessitaram de algum tipo de ajuda, ou já ofereceram o seu ombro, já estenderam as suas mãos para ser solidário com o outro. E me parece que esse ponto é fundamental, né? Conseguir retribuir e conseguir também aceitar, quando necessário, essa ajuda e esse reconhecimento. E na fala do Valdir, o Valdir ele tem uma trajetória que eu conheço das conversas dele, né? Mas que mostra muito bem toda essa questão que existe da crise dentro do contexto político atual, né? Que é, na verdade, um modelo, e um modelo que quer justamente seguir criminalizando pessoas que trabalham pelo coletivo, pessoas que são solidárias ao coletivo. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer o Valdir, de sempre que posso estar junto dos movimentos, e esse movimento de agroecologia e esse movimento de produção de alimento saudável, ele é mais do que uma retribuição à sociedade, né? Ele é uma mostra de que nós podemos, através de outros mecanismos, através de uma outra construção de estrutura social, promover a solidariedade. Então, quando existe uma criminalização de um movimento de luta, uma perseguição e limitação da liberdade, fica bem claro o tipo de modelo que nós vivemos e qual o modelo que nós temos que combater. Porque se vivemos hoje uma pandemia, uma crise que já nos castra a liberdade, o direito de ir e de vir, de circular, isso é um pouquinho só daquilo que fazem quando essa luta é política. Então, vejam, nós temos uma castração de direitos e perdas de vida em virtude de uma pandemia, em virtude de um vírus e de uma ineficiência de Estado, e, ao mesmo tempo, nós temos hoje a possibilidade de mostrar para a população o que é um movimento social, um movimento político, camponês, ou LGBT, ou de deficientes, ou de nordestinos, ou seja, qual grupo ele for, o que é essa dificuldade, né, e o que é essa desonestidade e maldosidade em castrar, em condenar e criminalizar esses grupos. Então, o Valdir ele coloca que o ser humano, por natureza, é solidário, né? E a solidariedade é interna ao ser, ou seja, ela é presente em todos nós. Muito embora, né, Valdir, nem sempre elas se apresentem em todos, ou a gente veja isso de uma maneira muito forte hoje, né? Uma corrente contrária justamente a isso, né? Uma corrente que busca a mera e simples meritocracia, né? Que busca o simples resultado, enquanto, na verdade, nós teríamos que ser muito mais solidários uns com os outros. E o camponês mostra isso muito bem, como você colocou. Todos nós temos recordações de infância, volta e meia eu me recordo também o Ricardo, por exemplo, falando das histórias do seu avô, né, no interior de Minas Gerais, e, sem dúvida nenhuma, o camponês, junto com as nossas histórias que nós trazemos, a minha mãe do interior de São Paulo, ele vai mostrar que essa solidariedade, ela talvez venha do campo para a cidade, e essa solidariedade, ela seja diferente no campo em relação à cidade, pelo modo de vida, pelos costumes, pelo dia a dia, mas, sobretudo, também por uma avassaladora movimentação que nós tivemos, né, em cima desse campo, e que varreu o camponês da zona rural.
e varreu o camponês da zona rural e permitiu que nós tivéssemos introduzido uma agricultura moderna, mas, como diz o Egmar, conservadora. Uma agricultura moderna, conservadora, que colocou máquinas no campo e tirou vidas, e tirou pessoas. E as pessoas que ficaram, os camponeses, o pequeno e médio agricultor, eles são criminalizados ao invés de serem incentivados. E isso é uma das maiores tristezas que eu vejo, né? E que nós temos que, com atitudes como, né, e práticas, como você coloca, Valdir, da distribuição de alimentos, é uma forma, sem dúvida nenhuma, de nós mostrarmos, não só retribuirmos e contribuirmos com a sociedade, mas, sobretudo, de mostrarmos como se dá essa formação, como se dá essa vivência, essa experiência no campo, e como a gente pode cuidar mais das pessoas, alimentando elas de maneira saudável, porque isso é cuidar, né, das pessoas, é cuidar da vida das pessoas. Sem me alongar, falar um pouquinho aqui da Bianca, né, e eu achei muito interessante a entrada dela, eu achei muito bonita, porque a Bianca, ela vem apresentar e vem acolher a voz de um dos grupos que mais sofrem hoje em dia dentro do governo, né, ou dentro da sociedade. E, Bianca, eu aqui em Rio Verde, eu sou pré-candidato a vereador, e nas minhas andanças, conversando com um grupo de LGBTQI+, QIA+, tem uma história que é uma das mais absurdas que eu escutei, porque existe todo um problema da agressão em relação ao trans, em relação ao homoafetivo, enfim, aos garotos e garotas de programa, e nas ruas e tudo mais. Agora, uma moça trans, ela foi até um posto de saúde, e elas moram numa residência em 15 meninas, e pediu preservativos para que pudessem fazer seus programas à noite, aquela coisa toda, e o pessoal da Secretaria de Saúde entregou meia dúzia de preservativos, 6 preservativos, uma trepinha de preservativos para elas, né, e disse que se quisessem mais, teriam que comprar. Então, essa solidariedade que você traz, e a necessidade da escuta, a necessidade do atendimento, ela, para mim, me veio à memória, e fica bem claro quanto a gente ainda é deficitário, deficiente, não só enquanto sociedade, mas também enquanto agentes públicos, sejam de saúde, seja de educação, que é o meu caso, enquanto professor, nas mais diferentes esferas, nos mais diferentes órgãos. Então, é necessária essa escuta, é necessária essa fala sua, e é importante que você volte e nos mostre mais situações e mais casos, porque esses quadros de depressão, e todos vocês 3 citaram eles, né, os casos de depressão, cada um a seu tempo e cada um a seu momento, mas a gente precisa ter uma humanização nesse trabalho, a gente precisa ter uma humanização no trato com o outro, e deixar livre o outro para escolher ser o que ele quiser, ou o que ele é, ou a forma de vida que ele queira ter, seja camponês, seja homo, seja homem, seja mulher. Obrigado, Carlos. A palavra é com você agora. Bom dia. Eu faço parte de 2 coletivos, né? O primeiro é os Entregadores Antifascistas, né? Que é um grupo nacional. E aqui no Rio de Janeiro, né? Foi criado o Despatronados Delivery, que é um grupo também de entregadores, que a gente tem o objetivo de se tornar uma cooperativa, e se tudo der certo, também nós temos nosso próprio aplicativos, né, de entrega. A gente
Estamos buscando o caminho da autogestão, da autonomia, né? Não depender mais dessas empresas de aplicativo, né? Hoje em dia eu me sinto meio cético em relação ao movimento dos entregadores, dos antifascistas. Nosso coletivo fazia parte do movimento nacional do break dos aplicativos, mas nós sofremos uma retaliação por parte desse movimento, sofremos uma retaliação, fomos excluídos do último encontro que teve em Brasília. Um dos nossos colegas de grupo, Paulo Galo, de São Paulo, sofreu uma ameaça por parte de umas pessoas do movimento do break, dizendo que se caso ele fosse para Brasília, eles iam comer ele com batata, já fazendo uma paródia do apelido dele de Segalo, né? Então, os entregadores, hoje em dia, a gente está meio que nessa luta por direitos de trabalho, a gente está caminhando meio que sozinho, né? Sozinho no sentido assim, a gente não está dependendo dos outros movimentos de entregadores, né? A gente está buscando outras parcerias, né, com outros movimentos de trabalho, mas eu vejo assim um certo ceticismo em relação a isso, né? Eu vejo que o Brasil realmente, uma parcela da população brasileira decidiu abraçar a extrema-direita e o fascismo. Isso não é uma coisa que para mim é muito decepcionante. Isso já me aconteceu durante a campanha eleitoral, né? Tive situações de colegas de comunidade, negros, enfim, que votaram em Bolsonaro, abraçaram essa questão do antipetismo. Então, assim, eu só vejo uma saída, a união mesmo de todas as categorias de trabalho contra esse projeto ultraliberal que o governo Bolsonaro executa, né, no nosso país. Queria iniciar o debate pedindo que as pessoas que participam da coordenação do fórum, claro que todos nós somos coordenadores, né, mas tem um pessoal mais próximo que ajuda na coordenação do fórum, que é a Luciene, o Renato, a Rosângela, e, enfim, a Isabela, o Vinícius, o próprio Alex, que fizessem assim, uma breve saudação, manifestação e já começassem, talvez, a trazer as questões para os debatedores. Pode começar, Rosângela? Com muita tristeza pela fala agora do Carlos, que a gente sente que vocês estão num momento muito difícil, mas é com dificuldades que a gente está aqui, né, para dar as mãos ao movimento de vocês, para ser solidário. Eu acho que é esse o momento da gente realmente ver a importância da solidariedade. O Luiz teve uma fala belíssima de como vocês vêm construindo essa solidariedade. O Valdir, mais ainda. Bianca, foi assim, num crescendo, né, o que a gente viu nas falas de vocês sobre a importância da solidariedade. São movimentos mais antigos, então já tem uma estrada aí, né? Fernando fez uma linda síntese. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vamos aí ouvir mais. Estou, assim, como Rosângela, muito mexida, né? E pela fala de todos, né? Carlos, porque a tristeza está saindo pelo tom de voz, né? Mas a gente não pode se dar por vencido, né? Na verdade, cada um está na sua realidade, a gente não observa, às vezes, não percebe profundamente a tristeza do outro que está enfrentando esse tipo de dificuldade, né? Porque estamos todos, né? E o objetivo, acho que fundamental desse fórum hoje foi isso que a Rosângela falou, da gente dar as mãos, né? Aqui temos sindicalistas, temos professores, temos trabalhadores da área da saúde, né? E temos vocês hoje como convidados que são militantes de uma causa, de um movimento, e a gente está aqui enquanto fórum para dizer, ó, a gente está junto, a gente quer dar as mãos. Carlos, tive a oportunidade de estar com ele também, porque no projeto que a gente tem sobre trabalho em plataformas digitais, Carlos compareceu contribuindo no encontro que a gente fez, estava lá dando a sua contribuição com uma fala extensa e muito profunda, de muito conhecimento e muito comprometimento com o trabalho dele. Seria preciso que o Brasil conhecesse o trabalho que o movimento do Sem Terra faz em torno da produção de alimentos saudável e da complementariedade que já efetivamente eles proporcionam no fornecimento
do alimento saudável à população brasileira. O alimento saudável, que não é alimento produzido para exportação no agronegócio, é fornecido maciçamente pela pequena agricultura e onde contribui muito o movimento do Sem Terra, com a sua organização excepcional. O Valdir descrevendo as vicissitudes, as dificuldades que ele tem atravessado, é uma coisa impressionante. Ainda como réu num processo, a perspectiva de ter ficado preso e ainda poder viver essa dramaticidade toda. E são pessoas que, apesar de tudo, continuam, né, no seu caminho. E a Bianca pertence a um grupo da sociedade extremamente marginalizado, violentado, e ela chegou aqui, se incorporou, de alguma forma está trabalhando, dando sua contribuição também. Isso também é muito emocionante. E o Fernando, com a sua síntese, disse muito bem da importância de que eu me remeto a uma pessoa que está presente aqui, que é o Amadeu. Nós não temos alternativa a não ser nos dar as mãos e aprofundar cada vez mais a solidariedade. Esse é o nosso horizonte que coloca a possibilidade de enfrentamento. E passou por todos a palavra depressão, que é uma ameaça a que nós todos estamos sujeitos e precisamos de muita força e muita atividade para fazer frente à depressão. Contra a depressão, a atividade, né? O encontro, a solidariedade. Então, agora eu vou encerrar minha fala e deixar para o debate, para que vocês todos que nos deram a honra da sua presença possam aprofundar um pouco mais as perspectivas. Um grande abraço a todos vocês. Isabela. Gostei muito, né? Todas as falas são muito impactantes, são muito bonitas, né? Eu acho que esse encontro foi muito emocionante, né? E ainda que tenham falas, né, que nos cortem um pouco, né, e que às vezes nos entristeçam em algum momento, eu acho que essa fala do Amadeu, ela sintetiza bastante, né, o que é o nosso fórum, o nosso encontro, né? Estamos condenados a perseverar. Eu queria muito agradecer aqui o Luiz, o Carlos, a Bianca, o Valdir e a síntese do Fernando, que eu acho que colaboraram muito, né, para a nossa reflexão. Obrigada, gente. Bom dia. A solidariedade, né, como ato político, não é uma questão nova, só que eu acho que eu nunca vi de uma forma tão vívida, tão direta, né, tão orgânica. E essa construção dessas redes de apoio, né, da solidariedade como um ato político, né, mostra como a gente pode construir uma outra sociedade, como o Fernando falou na costura dele. O Luiz mostrou a experiência dele com os deficientes, o Valdir com o movimento MST, a Bianca com o movimento trans, o Carlos contou esse relato, né, de alguns fatos infelizes. Solidariedade é uma virtude e a gente tem que humanizar a sociedade, porque da forma com a qual a gente vive, não tem como, é exatamente isso, estamos condenados a perseverar. Alex. Bom dia. Eu estou grato, né, porque que eu estou nesse grupo e porque eu estou aprendendo, né? E a gente aprende, às vezes, com a dor, né, tentando não sofrer, com essas reflexões, né? Eu acho que é bacana, esses fóruns são importantes por causa disso, né? Faz a gente refletir, a gente sair um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia. Apenas fazer uma pequena observação, que a gente fica acompanhando as mídias de esquerda, o pessoal conversando e tal, e a gente vê muito um termo que as pessoas usam, né, sempre dizendo neoliberalismo radical, né? Para mim, isso é um pleonasmo, né? O capitalismo por si já é selvagem. Quando se falava lá atrás capitalismo selvagem, já era estranho. Agora, neoliberalismo, ultraneoliberalismo, é absolutamente redundante, né? Porque a proposta do neoliberalismo já é essa estratificação, essa quebra, né? Essa vontade de nos individualizar. Já pediram para falar o Rafael e a Raquel? Eu não estou aqui nesse momento, acho que o espaço já se coloca e dá essa liberdade de eu me posicionar não como Rafael doutorando da Fiocruz, mas Rafael como pai de Maria Tereza, Rafael como marido de Nunes Lama, filho de José Mário e Maria Cristina,
A fala de todos me fez muito pensar sobre essa frase, a solidariedade como ato político e gesto também de amor. Amor esse que não é muito fácil, passa pelo discurso de vocês as dificuldades, os desafios de estar presente e fazendo esse posicionamento frente a tantos descasos, a tantas dificuldades. Mas a gente também tem que resgatar e lembrar que não é por acaso tudo isso que está acontecendo. A tristeza, isso que o Estado faz, também é uma forma de dominação. E aí eu logo penso assim que a solidariedade é uma forma de resistência e uma fonte inesgotável de inspiração. Inspiração para que esse amor nunca te perca no horizonte. Por que estamos aqui? Por que estamos caminhando? Por que estamos fazendo esse espaço acontecer? Por que estamos aqui entre pares nessa luta, caminhando em frente, dentro das nossas utopias? Então, é dentro dessa perspectiva que a tristeza, e isso também é uma forma de dominação que nos fazem nos imobilizar, nos frear, temos que ter a esperança como ato de resistência e a solidariedade como nossa bandeira de luta. Acho que foi em 2013 que eu conheci o Luiz Costa e a Regina Simões Barbosa, que eu acho que ela também está aqui no grupo, que eles me ensinaram um aprendizado que eu levo para a minha vida toda. Não basta a academia, os espaços que estamos presentes, formarem profissionais, formarem intelectuais, é necessário formarmos companheiros de luta, é necessário formarmos companheiros de caminhada, para que possamos juntos transformar a realidade que nós estamos inseridos. Sem o coletivo, sem essa ação em conjunto, não é possível transformar a realidade que estamos inseridos. E o Luiz Costa, em especial, que tem uma bandeira muito importante, que é os Especiais da Maré. Então, é muito tocante ver como nós podemos fazer a ação, que é uma ação ativa nos territórios que ocupamos. A pergunta que eu faço para vocês é: como podemos criar grupos de solidariedade para colocar uns multiplicadores de sonhos e utopias? E aí eu queria ver, na visão de cada um de vocês, como podemos criar esses espaços para multiplicarmos e não somente nos indignarmos, mas fazermos pessoas multiplicarem nossos sonhos. A minha intervenção é no sentido de pensar junto, né? E as falas de vocês, de uma maneira geral, me fizeram pensar em algumas dimensões da construção dessas redes de solidariedade. A fala, acho que do Rafael também, já aponta alguns caminhos, mas eu fiquei pensando muito sobre a fala, principalmente do Valdir, quando ele coloca da questão da solidariedade como da natureza humana. E eu fiquei pensando na solidariedade do ponto de vista de uma construção sócio-histórica, né? Porque me parece que quando o Carlos fala do movimento que ele vem trazendo e dos rompimentos que se dá por dentro do próprio movimento de luta dos entregadores, o que a gente está falando é que a gente precisa, de fato, se tem algo que pode ser da nossa natureza, que é a construção de redes de proteção, né, e a gente faz redes de proteção por identidade, como não deixar essas redes se romperem, ou como construir pontes em que essas redes se fortaleçam e que elas ampliem. Porque me parece que quando a gente fala de solidariedade, ou das redes de solidariedade, a gente está falando de duas dimensões fundamentais e interconectadas, que são as redes por identidade, que são as redes por identidade na questão de gênero, na questão do trabalho, nas questões dos próprios sofrimentos, nas questões dos adoecimentos, mas que essa rede sozinha também, ela pode até conquistar algumas pautas, mas ela não consegue dar conta do movimento que precisamos fazer, que é mais geral, que é um enfrentamento, de fato, desse Estado que se coloca hoje no mundo, mais especificamente no Brasil, extremamente conservador, extremamente retrógrado, destruidor da nossa capacidade de trabalho, dos nossos direitos de trabalho. Então, a minha pergunta que eu gostaria, eu acho que já está, e está muito na fala do Carlos também, o Carlos já aponta isso, né? Ele faz assim, precisa da união de todas as categorias de trabalho. Acho que ele questiona, ele traz uma certa
uma certa tristeza pela situação, mas, ao mesmo tempo, também ele aponta um caminho. Se tem essa dimensão de identidade e de construção de redes identitárias, né, como é que essa rede se comunica para ela se fortalecer para uma luta mais integrada da classe trabalhadora? É isso. Obrigada. Bom dia a todos aí. Eu penso assim, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, é um momento que tem, assim, desafiador, né? Que tem trazido alguns desafios para nós, né? Nós estamos vivendo esse momento, né? Tem um lado negativo, que é o lado da doença, mas também tem uma outra situação, que eu acho que nós passamos a resgatar essa questão da solidariedade, do olhar para o outro, do cuidado com o outro, porque ao longo dos anos nós viemos numa investida em questão de tudo que é coletivo, certo? E passou a prevalecer a questão do indivíduo. E a gente vê que nessa questão da pandemia, a questão da solidariedade, ela está se sobressaindo. Então, acho que esse é um momento importante, acho que esse é um momento da gente unificar as nossas lutas, unificar as nossas ações, né? Os companheiros trouxeram aqui elementos importantes, né? Nós que somos trabalhadores, somos do sindicato, nós temos que fortalecer essas outras redes de solidariedade, assim como essas redes também têm que se unir também às ações das entidades de classe. Por exemplo, hoje nós estamos com algumas ações em alguns estados, nós estamos desenvolvendo uma campanha, os metalúrgicos da FIT Metal, que é menos opressão, mais comida na mesa e menos opressão. Por quê? Porque no momento que a gente está vivendo, os preços dos alimentos, como o arroz, o feijão, o óleo, estão absurdos. As pessoas estão passando fome. Então, essa é uma luta também, né, em defesa do direito do cidadão, mas também uma luta, né, de solidariedade também. A questão da não demissão também dos trabalhadores, a luta pela proteção da vida e a proteção dos empregos também é uma luta que nós temos que unificar essas lutas, porque são lutas que defendem o interesse da classe trabalhadora e do povo de uma forma geral. Eu gostaria que o pessoal falasse mais um pouco como que se dá essas ações de solidariedade em cada território, em cada local que o pessoal convive. Vou passar a palavra para os nossos convidados. Então, gente, eu só queria também colocar que, assim, na minha fala inicial, quando eu pontuei a questão de que os entregadores antifascistas eles sofreram, vamos dizer assim, uma discriminação dentro do movimento dos entregadores, isso é para mostrar as contradições que existem dentro de um movimento, de uma categoria, entendeu? Acho que também isso faz parte, assim, né? Não quer dizer que eu esteja cético em relação a isso, né? Eu só estava querendo demonstrar que existe uma parcela do proletariado, vamos dizer assim, que vive uma alienação total. Então, assim, esse discurso de se dizer que é apartidário, que todo político é corrupto, acho que todo mundo que está participando desse encontro sabe que isso é um discurso muitas vezes construído pelos fascistas, né? Então, assim, a ideia mesmo é dividir para poder governar. Então, a questão dos entregadores de aplicativo, eu vejo isso muito por aí, né? De todas as pautas que foram reivindicadas pela categoria em cima das empresas, eu acredito que nesse exato momento nenhuma delas foi executada. As empresas, elas alegam que elas estão fazendo tudo que está sendo colocado, né, e que é uma inverdade. Houve um encontro com o Rodrigo Maia, né, então ele prometeu unificar. Parece que no Congresso existe 20 projetos de lei para regulamentação dos aplicativos de entrega, e a gente está aguardando. E nesse encontro que teve em Brasília, né, na qual nós fomos excluídos,
tem uma cena lamentável do vídeo, que é o momento que um representante dos carteiros, né, um carteiro foi falar lá para os entregadores e ele foi totalmente reprimido. O pessoal do Brec até meio que falou que aquele movimento era do Brec, que não é de mais ninguém e tal, enfim, né, eu acho que é um exemplo que mostra essas contradições. Por um outro lado, o que eu quero dizer também é que existe, na realidade, um otimismo também por minha parte. Já que está se falando muito de solidariedade, eu já estou participando de um outro grupo no WhatsApp, que é chamado Rede de Trabalhadores Precarizados, que aí já é um grupo, é uma rede que está querendo unificar outras categorias de trabalho, né, contra esse projeto do Bolsonaro, né, de governo, que infelizmente, desde o golpe da Dilma e do governo Michel Temer, né, existe esse projeto do desmantelamento do Estado Social brasileiro. Dentro do meu coletivo que eu faço parte, né, do Despatronados, a gente também está com uma ideia, né, eu acredito que o Valdir, do MST, ele pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira, a gente está com contato com o pessoal do Armazém do Campo, aqui no Rio de Janeiro, e a gente está querendo ver se a gente consegue formar uma parceria no sentido de ver o que a gente poderia prestar de serviço de entrega para eles. Obviamente que seria pequenos volumes, alguma coisa que seja rápida, né, para atender também o público do Armazém do Campo. Então, assim, a gente está mirando também outros contatos, né, de outras categorias que a gente possa se juntar para poder chegar a um entendimento melhor dentro dessa luta. Nos entregadores antifascistas, a gente está tendo um apoio também de um grupo de advogados e juristas para nos ajudar na construção de uma cooperativa, né, de forma legal. A gente também está tendo o apoio de algumas pessoas de TI para nos ajudar na construção de um aplicativo próprio. Então, assim, a gente está vendo que tem coisas acontecendo. Deixar bem claro, assim, que esse meu ceticismo, ele vai até um certo ponto também. Eu quero falar um pouco sobre a fala do Fernando, né, que quando ele relata das pessoas trans que foram pegar preservativo, eu quero deixar claro que mais de 90% dessa população elas estão inseridas na prostituição, né? E isso é um desgoverno. Quando eu vejo a grande maioria da minha população com 0,1% inserida nos empregos formais de trabalho, e isso dificulta bastante também quando eu vejo a minha mana falar aí para mim sobre solidariedade, as questões de falta de comida, né? Que essas pessoas que não têm rendas, que não têm ganhos, elas não têm também o que comer, né? Isso é um papel do Estado, isso é um papel que deve ao Estado, não é um papel nosso, e a gente tem que solidarizar bastante essas questões com a Casa NEM, né? A Casa NEM que é um movimento social que tem ajudado bastante a população em questão da alimentação dessa população, né? Que passa fome, mesmo trabalhando nessa grande maioria da população que está na prostituição. E a Indianara Siqueira, ela tem ajudado bastante essas pessoas da comunidade. Então, achei coerente eu botar em pauta essa questão, né, de que a grande maioria são quase toda a população das pessoas trans inseridas na prostituição. E esse tempo de pandemia tem prejudicado bastante essa população sem ter renda, sem ter ganho, elas perdendo as moradias, indo morar na rua, passando fome, não tendo R$4,05 para pegar um ônibus, né, para cuidar da sua saúde, que é pública. Então, é uma coisa bem agravante, séria. Sou trabalhador também da saúde, eu sou psicólogo. Enquanto vocês estavam falando, e as perguntas fizeram pensar muito no que vou falar agora, né? Logo quando eu comecei a trabalhar no Américo Veloso, ainda como hoje Saúde Américo Veloso, na Praia de Ramos. Tinha lá uma administração feminina, né? Então a Rita, a Georgina, a Estela, as pessoas que me acolheram nas inquietações como homem, no sentido de ver que os homens não estavam presentes nos programas que eu participava como estagiário, né? De planejamento familiar, prevenção de DST, na época a IAS, que era um programa forte. E aí eu me lembrei, na minha formação, como se fosse hoje, uma professora de sociologia, Nádia Pires, que ela passando aquelas obras, Marx,
Weber, né? Então, nas aulas, a gente estava falando assim, qual é a revolução possível para nosso tempo? Acho que eu ainda jovem, tinha muita inquieção, mas marcou muito a reflexão dela, no sentido de dizer assim, mas a revolução onde está? Né? Tá nas armas? Né? Não. Está na política? Não. A revolução nem nos olhos está. A revolução está no olhar. Essa frase da Nádia Pires marcou minha vida, minhas primeiras caminhadas no Complexo da Maré. Então, assim, temos 3 perguntas que eu acho interessante, a do Rafael falando dos multiplicadores, fazer a questão dos multiplicadores, a construção de redes e a ação solidária em cada território. Né? E aí, eu, quando comecei a trabalhar, eu ia trabalhar com a formação de jovens num programa muito interessante, que era Adolescente, da Secretaria Municipal de Saúde, Programa do Adolescente, coordenado por Viviane Castelo Branco. Nessa época, eu trabalhava, era coordenado por 2 pessoas maravilhosas da nossa Regina Simões e a Karen Giffen. E aí a gente começou nessa formação de grupos de homens para pensar o cotidiano, né? A gente trabalhava com agentes comunitários. E aí eu vi que essa coisa dos multiplicadores era muito, muito em moda na época, falar dessa coisa, formação de multiplicadores. Hoje eu penso que a gente tem que reconhecer os agentes multiplicadores que já existem. Até fui aqui, porque a gente, na Maré, onde eu atuo mais, aqui no Complexo da Alemão, eu sou mais morador. Né? Eu sou imerso como servidor público e como terapeuta comunitário no espaço Linha de Conversa. 2 amigos, uma nutricionista, que é pesquisadora da Fiocruz, a Beth Dias, e o Célio Antunes, que é um artista plástico. Coincidência, eu estou ampliando hoje a minha forma de ver o que são agentes. Eu pensei a gente tem os agentes artistas, e aí eu falo de Pato, que pinta os nossos da beleza da terra. Eu falo do Robson, que é o da Mora, que é uma pessoa que pinta a ancestralidade. E assim, os agentes que nas comunidades, que são aqueles que têm um saber ancestral, que as pessoas chamam de curandeiro, né? Outros chamam de bruxo. Não, são pessoas que detêm o conhecimento das plantas sagradas, né? Da manipulação das ervas. Então, a gente tem essas pessoas. A gente tem os agentes de saúde, que aqui vem na minha porta, vem dentro da minha casa. Eu sou um homem idoso, eu tenho 61 anos. Eu recebo essa pessoa no seu programa de trabalho, me perguntando como, marcando minhas consultas, trazendo meus remédios. Bem, essas pessoas têm que ser reconhecidas por nós. Elas já fazem esse trabalho há bastante tempo. Tem uns agentes de educação, sem eles não fariam um bom trabalho. São os agentes de educação que ficam nas portas, que faz a ponte entre professor e aluno. Os agentes de mobilidade urbana, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que foi por isso que eu caí umas lágrimas enquanto o Valdir está falando. Eu não posso falar, que é um momento muito interessante da vida da gente, quando a emoção toma conta, ela é mais forte do que as palavras. Né? O corpo está muito mais, por isso que eu me arrepiei tanto. Talvez, assim, o Valdir possa nos ajudar muito a pensar assim, reconhecer o trabalho do outro de forma mais justa. Foram muitas questões que foram abordadas, por isso que o debate, quando é coletivo, eu não considero como perguntas, mas aliás, eu tenho como princípio não responder perguntas, mas refletir sobre as questões que são abordadas. Foram levantadas várias questões que são importantes a gente refletir sobre elas. E eu queria começar com um pedido para que vocês repensem numa questão dita por muitos, que estamos condenados a sermos solidários ou algo desse tipo que apareceu. Eu queria que vocês refletissem sobre essa palavra e ver se era possível encontrar uma outra, porque o condenado é muito doído, viu? Ser condenado, esta é esse que estou vivendo agora, e não acho que é uma boa definição para aquilo que nós queremos. Mas vocês pensam
Eu acho que nós somos convocados, somos desafiados, somos chamados a viver a solidariedade, mas não condenar. A condenação é uma coisa muito forte, é uma imposição. E viver a solidariedade é uma opção coletiva, mas também uma opção de um indivíduo. Então, apenas essa reflexão assim, para que possamos fazer. E eu leio muito, gosto muito do Paulo Freire. E Paulo Freire, ele nos ensina muito num trabalho que faz sobre o método. E o ponto de partida dele é: não estamos só no mundo. Se nós não estamos só no mundo, logo, né, nós somos levados a viver e conviver com os demais. Isso nos dá conviver, significa ter essa capacidade de falar, mas também de ouvir. Paulo Freire nos ensina muito nessa questão de como a gente deve se esforçar no sentido de conviver, partindo do princípio que não estamos sós no mundo. Então, é uma questão importante para a gente refletir. E a outra questão que foi levantada, que nós temos que tomar alguns cuidados, é de não burocratizar a solidariedade. A solidariedade não pode ser burocratizada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada. Ela não é importante que a gente cuide para, às vezes, não criarmos expectativa que burocratizar uma coisa que precisa ser trabalhada de outra forma. Por último, dessa minha primeira reflexão, acho que é importante, nessa nossa perspectiva que a gente está discutindo, termos claro a questão da solidariedade de classe. Nós não podemos esquecer ou deixar fora o elemento da classe. E, nesse sentido, eu quero reafirmar nosso compromisso, e falo isso com toda tranquilidade, porque conheço o movimento do qual eu tenho militado. Não faltará de nossa parte qualquer ação de solidariedade, de classe, de qualquer segmento, de todos os segmentos que tiver como objetivo, como horizonte, a superação do sistema. Nós precisamos trabalhar isso. Nós não vamos resolver os nossos problemas nesse sistema, nesse modo de produção capitalista. Nossa luta tem que ser antissistêmica, e a nossa solidariedade tem que se encontrar nessa compreensão que a luta ela é de classe e ela tem que ser contra o sistema. E nós temos que ir combinando a negação e a afirmação. Enquanto o sistema tenta, de todas as formas, nos individualizar, nós negamos, afirmando que é a solidariedade que vai nos salvar, enquanto espécie humana, inclusive. Não terá outro caminho. Volto lá na questão da construção sócio-histórica que foi falado, e essa construção é de extrema importância, me parece, porque a partir do momento que nós nos entendemos enquanto sujeitos, né, do território, sujeitos partícipes dessa construção de sociedade, então me parece que esse entendimento nos leva e nos mostra essas formas aí de participação dentro de grupos. Então, aí surgem as redes por identidade, as redes de solidariedade que se formam e a partir da identificação de um grupo, tendo um grupo maior, por exemplo, como sendo o grupo dos trabalhadores, onde todos estão inseridos, mas a ideia é que dentro dessas identidades dos trabalhadores, essas redes, elas possam se agrupar para um enfrentamento geral. Ou seja, quais são as formas que nós teremos de unidade, de união, para superar as contradições internas dos movimentos, como foi colocado, a própria alienação do trabalhador, do proletariado, seja ele qual for, para que a gente consiga fazer esse enfrentamento geral. A partir disso, né, viramos multiplicadores, nos tornamos multiplicadores, para pensar junto essa rede de solidariedade, construindo redes de proteção, construindo pontes e não deixando que elas sejam destruídas. E, já mais por fim, agora, Valdir entrou com a fala dele, muito forte sobre a questão da palavra condenado, né, e de que a solidariedade não pode ser burocratizada, ela não pode se tornar um mero discurso, ela não pode ser panfletária, ela tem que ser vivida, tem que ser praticada.
E, sem dúvida nenhuma, o Paulo Freire fala muito sobre isso, e esse momento nosso de diálogo é um momento importante nessa construção de uma solidariedade não burocratizada. E me parece que a ideia é justamente essa, unificar as lutas, porque a solidariedade é uma luta de todos, né? É um caminhar, é uma opção, como foi colocado também, viver essa solidariedade, e para que isso aconteça, nós temos que ir de mãos dadas, nós temos que ser solidários, irmos juntos uns com os outros. Agora a gente vai passar para a rodada. Quanto é duro e quanto é difícil, porque você luta para conquistar um direito, e quando você conquista, você tem ele retirado assim de forma dura, né, por parte dos representantes aí. Quero passar para vocês aqui uma situação do nosso lado do sindicato. Nós conseguimos, ano passado, fechar um acordo bianual. Esse acordo seria de 2019 até 2021. Né? Um acordo bianual e com a manutenção de todos os nossos direitos. Então, assim, esse ano nós não estaríamos discutindo campanha salarial, não estaremos discutindo nada. A empresa não satisfeita, que tem hoje um presidente que é militar, né? Militar, aposentado, mas que está lá, né, prestando direito, onde ele ganha mais dinheiro como presidente do Correio do que como o soldo dele lá de militar aposentado. Então, assim, eles entraram no STF, a empresa entrou no STF para que o acordo não fosse bianual. O presidente do STF, aquele que anda lá com reunião aí junto com o Bolsonaro, com aquela turma, ele falou que realmente o acordo não podia ser bianual, porque a empresa não tinha cacife para isso. Pô, gente, olha só, o Correio está dando lucro, voltou a dar lucro. E aí eles entraram, fizeram lá uma votação sobre se o acordo poderia ser bianual ou não. Nós perdemos de 10-0, quer dizer, não perdemos nada, né? Não perdemos nada mesmo. Lá foi um jogo de carta marcada, eles jogaram a gente lá para baixo, para que voltasse para o TST. E no TST, é o que eu tenho que chamar a atenção para vocês. Das 77 cláusulas nossas, só ficaram 19. Eles cortaram, né? Fizeram um corte grande aí nas nossas cláusulas. Só das 77 cláusulas que nós tínhamos no nosso acordo coletivo, só ficaram 19. E cláusulas essas, cláusulas sociais, na questão de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à diferença de gênero, isso nós tínhamos dentro da empresa, isso foi cortado. Item de proteção a empregados, isso foi cortado. Reabilitação profissional. Né? E aqui, auxílio de dependência, o auxílio para algumas mães que têm filho com deficiência física, né? Com alguma deficiência física ou mental, o Correio tinha ali uma ajuda de custo. Isso foi cortado. Né? E fora o ataque ao movimento sindical. Então, assim, isso é revoltante, isso é duro, né? A gente fica revoltado, fica querendo brigar mesmo, mas, assim, é um enfrentamento que nós temos que fazer. E só quero fazer uma observação aqui, eu sei que esse tempo é pouco, quando o companheiro falou que o proletariado ele é alienado, isso é muito verdade, camarada, porque eu sou solidário a você muito. No movimento, na campanha, né, na campanha presidencial, em nenhum momento esse camarada falou que ia um direito de trabalhador, e nem que fosse para nós do Correio ajudar a empresa, que fosse a empresa crescer, e falar em vender. E tem funcionário do Correio que foi lá e votou nele, que fez campanha para ele, que votou e que, inclusive, ainda o defende. Então, isso é uma coisa de educação. Isso é uma falta de consciência de classe. Isso tem que ser debatido entre nós, né, em outras esferas, dentro da educação, dentro da saúde, dentro dos movimentos sociais, dentro das associações. A gente precisa para a rua e para a pista para poder discutir essas coisas, porque isso está muito enraizado ainda no trabalhador. Eu acho que a gente tem uma diversidade aqui maravilhosa de inserção social das pessoas, mas eu acho que fica uma questão muito importante, que é a questão da consciência de classe, né? Enquanto a população não tiver consciência de que ela pertence a uma classe, que é a classe trabalhadora,
né? E que você não faz parte da classe política, dessa classe onde você quer se ver, muitas vezes, né? Numa classe abastada, né? Você fica sempre defendendo os interesses das pessoas que vendem uma ideia que não vai te favorecer, né? Então, a gente vê o tempo todo os movimentos sociais, inclusive, muitas vezes sendo usados, né, e sendo desvirtuados pela falta de uma consciência de classe, né? E alguns atravessamentos políticos que impedem isso. Essa questão que foi colocada aqui é muito importante por vários de vocês, né? Que a questão política, ela se sobrepõe a essa consciência da classe trabalhadora, quem somos nós, o que nós precisamos, né? Então, e você, ao mesmo tempo, está vendido por uma ideia, né, de uma ideia de mudança que não se concretiza, né? Porque a mudança ela tem que ser feita pela base, ela tem que ser feita pela classe trabalhadora, né? Então, eu acho que o Valdir colocou coisas muito importantes aqui, Valdir, e eu me solidarizo com você, né? Eu imagino como deve ter sido difícil, né? Lembrando que essa legislação de criminalização dos movimentos sociais, ela vem de 2013, após os movimentos de 2013, né? Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem de algum tempo, né, e, enfim, vem atropelando os movimentos, né. A gente tem que ter alguns cuidados, mas a gente tem que estabelecer cada vez mais redes, né. Eu vejo com muito gosto esse movimento dos precariados, né, porque você juntar pessoas que tenham essa consciência, que trazer essa consciência de classe trabalhadora para os precarizados, isso é muito importante, né? Porque são pessoas que estão muito dispersas, né? E a gente tem que trazer para o movimento dos trabalhadores. Sou amigo do Valdir, né? Aliás, semana passada, eu, o Rodrigo, estivemos lá no assentamento, juntamente com outras pessoas, e eu visitei, né, o Valdir na cadeia, e participei de alguns movimentos de lideranças, né, daqui de Goiás e de outros lugares do Brasil, para tentar aliviar, né, a perseguição ao Valdir, que pegou muito no corpo dele, né, um militante, uma pessoa que era da frente de massa, e de repente está tolhido disso. Então eu pude entender melhor, né, as lágrimas do Valdir, e ser solidário com ela. E aproveitar isso para falar que eu aprendi hoje, né, que quem está na luta revolucionária precisa ser solidário e também precisa de gestar alegria e afeto. A gente precisa de cuidar um pouco, né, do nosso instrumento espiritual, da nossa subjetividade, porque sempre a luta é dura. O tema escolhido hoje, a solidariedade como um ato político, dialoga muito com esse grande círculo, essa grande comunhão que é o Fórum Intersindical. Muitos aqui estiveram presentes na reunião coletiva no prédio da expansão da Fiocruz, e pôde sentir, né, o calor, né, desse abraço coletivo, que se representa também como gesto de solidariedade e como ação política. Ontem, aqui em Goiás, nós participamos, né, de uma conquista em termos de política pública, né, a instalação de um GT em saúde do trabalhador, exposto à mineração, né, o Fadel esteve presente, a Larissa, a Daniela está aqui, protagoniza essa ação dentro da Suvisa e da Secretaria de Saúde de Goiás. Então, daqui de Goiás, né, nós estamos também avançando, né, e avançando de mãos dadas. Eu queria salientar a necessidade de nós continuarmos firmes na nossa luta
para atenção à saúde dos trabalhadores. Já passamos aí por diversas gestões, agora em outubro completo 13 anos na área de saúde do trabalhador, e queria dizer aqui que um dos objetivos que permeia a área é principalmente continuar trabalhando na disseminação dos cursos de vigilância e saúde do trabalhador. FADEL podem mudar gestões no Ministério, mas tenho certeza que continuaremos lutando para que possamos cada vez mais trabalhar e incentivar tanto os Serestes na realização das ações de vigilância, na atenção à saúde dos trabalhadores, das minorias, das classes mais necessitadas. Esse é o sentimento que nos une. Tenho certeza que nós vamos continuar lutando por isso, até quando eu não sei, né? Mas enquanto estivermos aí, estaremos firmes nisso. E tenha certeza, Fadel, da mesma forma que eu, nesses anos todos, tenho convocado os Serestes a trabalhar a vigilância participativa, tenha certeza que nós estaremos defendendo aqui a continuidade de estudo. Tenha certeza disso. Isso eu acho que é o que nos fortalece e que nos dá o prazer da continuidade da luta. Problemas nós vamos enfrentar sempre, não tenho dúvida disso. Mas já estamos acostumados e precisamos perseverar sempre. Minha última entrada em campo, esses dias atrás, foi visitar assentamentos rurais. O Valdir falou da solidariedade deles para com todos e que a grande mídia não mostra e que nós precisamos mostrar o que o MST faz. Mas eles também precisam da nossa solidariedade. Tem famílias nesse momento que correm o risco de ser despejadas, já estão há muito tempo nos seus lotes. Outras tantas ficam anos sem ter acesso à energia, e nós, no Cerrado, por exemplo, faltar energia, a gente não consegue pegar água, porque a água é distante, muito degradados os espaços, e as pessoas têm que carregar água nas costas, morando numa área rural. Quando o Valdir chamou a atenção para a burocratização da solidariedade, para a burocracia da solidariedade, a primeira palavra que me veio na cabeça foi academia, a Universidade Brasileira. Eu não sei se ela faz uma solidariedade para inglês ver, por conta das suas necessidades de pesquisa, ou se ela realmente é uma parceira solidária na construção de uma identidade de classe. Então, isso é uma pergunta que eu gostaria que vocês pudessem responder. E também dizer que, em cima da fala do Egmar, quando ele falou da solidariedade, né, que é enquanto gesto. A solidariedade não é uma questão abstrata, ela é uma questão que está no nosso cotidiano. A solidariedade é a forma de olhar, é a forma de tocar, é a pelada, quando a gente é criança, que respeita o adversário, que a gente não vê isso no futebol profissional mais, né? Enfim, então a solidariedade é um ato de vida. Tem uma hipótese, se vocês quiserem falar sobre isso, é que a solidariedade é quase que como uma coisa inata, que vem de uma série de fatores, né? Talvez das famílias mais humildes, como foi falado aqui também, ela vem de uma educação, de uma formação escolar, dos companheiros e companheiras que a gente tem na infância. É uma ação social e que a gente perdeu esse elo a partir de uma sociedade que estimula as crianças a consumirem. Hoje, as empresas multinacionais investem muito mais maciçamente nas crianças, porque sabem que elas é que são consumidores do futuro, e a gente, enquanto pais, enquanto formadores, professores, pesquisadores, a gente está passando com o que está acontecendo com as crianças. Essas crianças, a minha hipótese, não vão ter a solidariedade como uma palavra de ordem, porque a solidariedade delas é com o telefone celular, sabe? É com a ausência das brincadeiras de roda,
Como resgatar isso? A criança inserida na luta de classe e a criança inserida no contexto da solidariedade. Ou seja, o quão distante nós estamos de conseguir ensinar essas duas situações, parece, para as crianças. Então, gente, fiquei pensando que teórico me orienta aí para citar o Paulo Freire, né? Tem um livro dele que é Por uma Pedagogia da Pergunta. Um professor Ezequiel Teodoro, da UERJ, falando sobre esse projeto de alienação que é imposto sobre nós, trabalhadores, educadores, e como fazer para vencer esse processo que já vem sendo costurado há um tempo, mas que agora se fica claro, né, para contar aí, para todo mundo ver. E aí eu fiquei pensando assim, como fazer uma fala que seja coerente, né, com toda essa de luz que foram chegando até a mim. Essa coisa do papel da academia, né, que o professor Fadel acabou de colocar, eu vejo assim, orientações, como se faz, né, o orientador, que interage com o Rafael Magalhães, com o Fadel, a professora Regina e os outros professores da academia estão interagindo. Me parece que é um dos caminhos que devem ser valorizados, né, porque o Rafael, dentro do Complexo da Maré, ele simplesmente ampliou o trabalho que já estava sendo feito, né? Ele aguçou o olhar, ele aguçou a escuta, ele teve a humildade de reconhecer a voz, né? Ele não foi dar a voz a ninguém, ele reconheceu a voz que já existia, e eu acho que esse é um dos caminhos que a academia já tem e que a gente deve reconhecer e valorizar. Eu hoje tenho, até para me preservar, me limitado muito nessa fala sobre esse governo aí, porque eu reconheço que isso contribuiu para as crises de ansiedade que eu sofri, foi muito difícil sair delas, e eu trago para a ciência, assim, o movimento das mulheres da Maré. Hoje são mais de 200 famílias, né, cadastradas, com nome direitinho, com o problema que a criança tem, tudo anotado. 5 mulheres coordenam essa rede, distribuindo, fazendo a solidariedade acontecer. E esse movimento começou nessa linha, né, do serviço eu como educador, ouvindo, reconhecendo, inclusive, que está na casa da mãe de um aluno, onde eu tinha o não saber, mas era um não saber mesmo, eu não conseguia fazer, eu não sabia como ser professor do Pedro, que tem um diagnóstico de paralisia cerebral severa, tem que alfabetizar. Quando eu entrei dentro da casa dessa companheira Lu, e eu disse a ela que eu não sabia o que fazer, que ia aprender com ela. Isso foi tenso, né? Porque nós, técnicos, professores, a gente é dado para dizer que sabe, né? E reconhecer que não sabe, em alguns momentos, é muito importante. Porque não é um não saber passivo, né? É um não saber dizendo, estou aqui para aprender junto com você como trabalhar com crianças. E quando essa mãe já me incentiva, porque eu já vinha sendo apoiado pelo Instituto Helena Antipoff, da teoria, né, que é a alternativa, quando eu consegui fazer contato com o Pedro, eu descobri que está tudo errado. A gente tem que ensinar nossas crianças falantes a saber ouvir, a saber falar, né? a ampliar a explicação, porque o que hoje, e eu acho que o professor Fadel citou bem, um mundo tecnológico, mas encurralando todo mundo para a telinha, né? E principalmente as crianças. A gente precisa
que é o autismo, o Down, né? O que não fala, ele tem uma linguagem que as crianças precisam ter acesso, os mais velhos, principalmente, os que andam devagar, os que andam com ações, essas pessoas têm sabedoria, porque a sua dor cria sabedoria. Então, e as crianças devem, desde cedo, aprender a respeitar essa sabedoria, a buscar essa sabedoria, não fugir dela. As crianças precisam olhar as pessoas que estão na rua não como um cracudo, porque é um mundo de deprimidos, é um mundo de pessoas vítimas de depressão, vítimas de um pânico, de não se adaptar a uma sociedade hipócrita, mentirosa, que cria nas pessoas a ideia de um mundo branco, normativo, perfeito, sei lá, e endinheirado, como se dinheiro fosse tudo. Então, assim, essa libertação, eu acho que vem da gente, quando a gente aprende a comprar o do vizinho, aprende a comprar, a receber o vizinho, como é aqui no Complexo do Alemão. Aqui, quem tem fome aqui bate na porta, não espera governo, não. Quem tem aqui na nossa comunidade, aqui são blocos que eu mostro, são 40 apartamentos. Nós não temos porteiro, nossos portões são abertos. E assim, aqui o lema é o seguinte: se precisar, bate na porta. Todo mundo sabe disso. Aqui não tem fome. Aqui só passa fome quem realmente não tiver atento, não tiver muita vergonha, mas não é essa a questão. A gente divide. A gente até o nosso espaço de rua. Gosto muito quando você fala de recolher a voz. Foi um cuidado que nós tivemos também durante a elaboração da tese, e nós optamos por utilizar a palavra acolher a voz. Então, acolher a voz, recolher a voz, me parece fundamental, me parece importante, né? E não dar a voz, porque a gente não tem o direito de calar ninguém, né? As minhas falas precisas, assim, recorrentes, entranhadas, né? Nesse corpo trans, nesse corpo travestis. E quando a gente se trata de saúde do trabalhador, o trabalho também ele nos adoece, o trabalho também eles nos matam, o trabalho eles nos deixa mal diariamente. Então, a gente tem que saber lidar com essas questões, e quando eu falo as minhas precisões de fala, é para ter um lado mais de humanização. E a minha fala finalizada, eu como uma pessoa que trabalho gênero, eu como uma pessoa que estudo gênero, eu como uma pessoa como artista, eu também eu não falei para vocês que eu faço parte do Comitê de Gênero da Fiocruz, né, Brasil, e eu também sou artista, pesquisadora, que trabalha essa questão da parte de gênero. Então, eu quero só finalizar como reflexão uma poesia minha que se chama 100 reais, ativa e passiva. E eu quero trabalhar esse lado dessa questão da arte, da poesia, porque ela é mais profunda, ela vai dentro. E eu vou finalizar com essa questão que eu dei lá no começo, que nós vivemos no país que mais mata pessoas trans, mais silencia pessoas trans. Isso é nas instituições, isso é dentro de casa, isso é na escola, isso é na academia. Então, para finalizar, minha poesia vai agora para vocês, e que vocês reflitam bastante com ela, tá? Eu não sou do tipo orgulhosa, mas eu devo admitir que dessa vez eu tenho razão. Eu não consigo levantar, caminhar em direção ao desconhecido. Conhecido é a felicidade. Vocês me deixam atordoada e anestesiada. Afinal de contas, na minha frente, existem apenas corpos caídos, identificado como o meu futuro. Ai, meu coração bate no peito e ecoa na alma. E isso me faz grande, nobre e real. Sou Francisco, sou João, sou José. Eu sou o grito, eu sou a força, eu sou amor. Eu sou a fé.
Sou um espírito revolucionário. Sou Laruê do Exu. Laruê Exu. Eu sou a negra africana. Eu sou o frevo. Eu sou o sol potiguar. A nordestina. Sou a travesti que acaba o carnaval na Bahia. Sou atriz, sou escrava, sou rainha. Eu sou a Chica, que vive na ladeira da misericórdia. Sou Joana, sou Francisca, eu sou apenas cabeleireira. Escuta bem, Sindicato dos Trabalhadores. Eu sou apenas cabeleireira e puta. Puta. É o seguinte, a questão do compromisso, né? A solidariedade é o princípio, né? Que tem todo representante de qualquer coisa, ele tem que ter a solidariedade com esse princípio. E isso tem que ter compromisso para você se exercer. O que eu vejo, pensando no que a Cris falou, o Carlos, representando esse pessoal que faz um trabalho de solidariedade, de levar as coisas, trazendo a pandemia, né? E eu vejo que desde a década de 90, eu, sindicalista, representando o pessoal do Rio de Janeiro na mesa de negociação com o banco, eu procurei a Procuradora-Geral do Trabalho para falar sobre a questão da terceirização. Nós temos, em algum momento, no exportado, eu não, e muitos aqui não, mas a questão burocrática leva a ser pelega. Sabe? A intervenção, ela não tem intervenção, ela capitula. Então, eu creio que, finalmente, nós conseguimos colocar a questão do terceirizado que foi para o precarizado. Nós temos culpa nisso aí. O fascismo só se exerce quando nós temos nossas ronhas, nossas encrencas sérias. Eu fico vendo esse papo aqui, esse papo bom, esse papo de no maior respeito, no maior despojamento, sem não ter lugar para casca de banana. Eu creio que o Fórum Intersindical ele é uma referência. Nós estamos precisando dessa conversa, de romper com essa burocratização que é no movimento, no sindicato, e temos as academias, quer dizer, junta a academia com a burocracia pelega, e aí dificulta muito o enfrentamento. Mas eu tenho esperança, e aí eu estava pensando, quando o Valdir falou sobre o Valdir foi preso, ele está sendo perseguido, toda a minha solidariedade. Eu fiquei preso em 77 na Polícia Federal, quando fomos expulsos da UNB, e realmente está condenado, é uma merda. Mas tem o seguinte, eu pensei no Manuel de Barros, é o desfazimento das palavras. Essa fina ironia eu reivindico. Dizemos, vai na contramão, eu acho uma beleza, e Manuel de Barros nos orienta muito bem sobre isso. No contraponto, a gente dá a rasteira. E é isso que estamos aí fazendo e vamos fazer. A nossa luta não é uma luta só de Brasil, é uma luta, na realidade, no capital, ultra selvagem, que está dominando a América Latina toda. Então, fica aí o meu agradecimento pelo convite, né? Espero que haja outros encontros como esse, né? Para a gente tá numa caminhada solidária, né? Já que é o tema, hoje foi o tema desse encontro, né? Todos aí de mão dadas, para que a gente consiga reverter essa realidade que está hoje no Brasil, né? Eu sei que não é uma coisa da noite para o dia, né? São vários direitos aí que estão sendo praticamente extintos, e a gente, na realidade, não temos uma bola de cristal para saber como é que vai ser o amanhã, né? Então a gente tem que ter a solidariedade, a esperança, o amor para encontrar uma luz, né, no final desse túnel. E como diz o companheiro, né, lá dos entregadores antifascistas, a luta não é miojo, né? Não vai ser em 5 minutos que a gente vai conseguir a nossa vitória. Eu quero terminar aqui
Eu nunca gosto de dar exemplo personalizado, porque a gente é indivíduo, mas é coletivo. Cada um de nós pertence a um coletivo, a um espaço. A gente faz o coletivo e o coletivo nos faz. É uma relação dialética permanente que a gente estabelece. E o coletivo é fundamental. Esses são espaços diversos de coletivo. Mas eu vou arriscar uma testemunho, talvez possa ajudar nesse tema que foi discutido e em situação que cada um está vivendo. No ápice da minha crise depressiva, há uns 2 anos atrás, que eu fui ao fundo do poço, em que eu achei que não valeria mais a pena viver e tentei tirar a minha própria vida. Foi um momento muito forte e depois me recuperei dela. Depois que saí, eu refleti e eu concluí que se eu fizesse isso, quem ia brindar eram os nossos inimigos de classe. Eles iam abrir champanhe, e comemorar. E eu decidi viver. E decidi incomodar o sistema. Então, viver, incomodar esse sistema, é a nossa tarefa. É questionar, é não se conformar. E é fazer aquilo que nos é possível fazer. A gente gostaria de fazer muita coisa, mas às vezes a gente não consegue fazer o que gostaria. Então, tem que fazer o que é possível. Mas o importante é nós termos o nosso horizonte. E o nosso horizonte é uma outra sociedade. É a superação desse sistema. Então, que a gente possa, cada um no seu espaço, no seu coletivo, no seu dia a dia, fazer a sua parte. Eu sempre digo, nós somos embriões de um novo projeto. Eu tenho certeza que a história nos deu a oportunidade de viver a condição de coveiro e de parceiro. Coveiro desse sistema da morte e sermos parteiros do projeto da vida. E nós haveremos de vencer. Porque o nós vencemos é o fim de tudo. E eu não acredito que nos permitiremos o fim de tudo. Chamo a Daphne para fazer a última intervenção. Como de costume, escrevi umas palavras aqui para deixar, uma reflexão aí para todos nós. Solidário e solitário. Eu estou só, você está só. Qual é a questão? É a solidão? Quando estamos aqui, hoje, nos reconhecemos enquanto um grupo que abre a caixa da solidão e a transforma em solidariedade, em camaradagem, em responsabilidade, em amparo, em proteção, em ação. E tudo isso não cabe na caixa da solidão. Nós estamos juntos aqui. Trabalhadores, trabalhadoras, empregados, desempregados, precarizados, trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade e até das universidades. Somos mulheres, homens, trans, LGBTQIA+. Somos negros, somos deficientes, somos pardos, todos vivos, unidos. Enquanto estivermos de mãos dadas, nós não nos sentiremos sozinhos. E juntos estamos mais fortes, pois pensar junto é pensar de uma forma solidária, é dar voz, vez, é acolher com amor e gratidão. E com arte, Lembrei aí da Bianca, tive que botar essa parte no final. E com arte, e com muito axé. Obrigada, gratidão aí a todos vocês. Que energia boa.